Boa noite, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela vitória. A Natália Ferrando de olho no peixe. Eu queria que você falasse um pouquinho a sua ideia de jogo com as modificações que você teve e, principalmente, você ter colocado o Sanches como titular que não vinha sendo utilizado. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu queria, primeiramente, falar que foi um esforço muito grande de todos aí, que está aí dentro desse vestiário, e também deixar claro que faz parte dessa vitória também o professor Busto, toda a comissão técnica dele, que é um baita trabalhador, um baita treinador. Infelizmente, o futebol é assim. Queria deixar registrado isso, porque é um grande profissional que eu tive um prazer enorme de trabalhar. E também ao Edu Dracena e o Guilherme Lippe, que chegaram ano passado no clube também, num momento delicado, junto com o Fábio Carilli, conseguiu reverter uma situação importante. E o futebol é isso, mas quero deixar isso bem registrado também, que foram pessoas importantes também no andamento das coisas aqui. Quanto ao jogo, o Sanches tem entrado bem em todos os jogos, né? E hoje, realmente, o professor já vinha pensando nisso junto, a gente pensava de ter um 10 ali por dentro do campo, não tão espetado com o 9, como vinha acontecendo. A gente precisa desse jogador ali para pegar essa bola entre linhas. E o Sanches, para esse tipo de jogo, com a carga que essa molecada estava em cima, realmente era o mais apropriado, até pelos jogos que ele já vinha fazendo. Logicamente, a gente teve que cuidar do tempo dele de jogo, porque ele já não atua. Quanto tempo que ele não atua? Então, eu tinha certeza que ele ia ficar... Eu até brinquei com ele no vestiário na hora que eu tirei ele. Por ele jogava os 90, mas a gente tem que cumprir funções no campo. E ele entrou nesse intuito de colocar um 10 na frente dos dois volantes para a gente preencher aquela lacuna para municiar nosso ataque de Batistão, que começou jogando o Léo e o Braga. Então, acho que todos fizeram uma grande partida. E eu tô satisfeito assim, não me empolgo com nada. Mas estou bem satisfeito pelo que a equipe apresentou depois de tudo que aconteceu. Realmente a molecada soube assimilar. Foi um trabalho muito duro esses dias lá de treino, principalmente para deixar essa molecada confiante. E graças a Deus foi o que eu falei lá dentro para eles. Eles deram aquela vontade que a torcida gosta de ver, entendeu? E isso não foi a primeira vez. Sempre aconteceu que as coisas não estavam acontecendo, o resultado e tal. E, cara... O Santos é time grande, o Santos vive de resultado, sempre foi um clube vencedor, entendeu? A gente entende perfeitamente o que a torcida está fazendo lá fora, a gente vê pessoas pegando carro, ônibus aí 30 e tantas horas para chegar no local de jogo. Realmente a gente tem que escutar, levar para o lado positivo e fazer o que a gente fez hoje aí. Não foi aquele jogo de mil maravilhas, mas a equipe precisava desse resultado e graças a Deus ele veio. Marcelo, boa noite. Boa noite, Murilo. TV Cultura Litoral. Depois do alívio da vitória de ontem, o Maicon na Zona Mista até respondeu de quarta-feira contra o Corinthians. Para ti, é um jogo para fazer experiência no elenco, no time titular, ou é algo que dá para buscar ainda, na tua opinião? Não, experiência nenhuma. Nós estamos disputando um campeonato que é quarta-feira. Logicamente, o primeiro jogo foi uma coisa atípica que ninguém esperava o que aconteceu. Só que jogamos dentro de casa, sabíamos da importância dessa vitória para tentar um resultado positivo na quarta-feira. Pode ter certeza que o Santos está numa competição, senão a gente nem jogava. Se é para a gente entrar para fazer experiência, a gente não joga. Nós vamos entrar buscando a classificação, sim. Um jogo duro, uma grande equipe, mas que o Santos vai dentro da sua casa buscar a sua classificação. Marcelo, a gente sabe que fazer 4-0 é muito complicado, né? Ele pode sair naturalmente, se você tem a obrigação de fazer 4 gols, claro que a tarefa fica muito mais difícil. Em cima do que o Murilo perguntou, para quarta-feira, você projeta, de repente, poupar alguns jogadores pensando na sequência do Brasileiro ou não? E agora uma pergunta direta e reta. Você quer continuar como técnico do Santos? Ricardo, eu vou responder pela milésima vez. Pela milésima vez. Todas as vezes que me colocaram na posição, eu procurei fazer o meu melhor. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade, volto a falar. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Inclusive, ontem eu falei até com o Dorival Júnior ontem à noite. Foi ontem à noite que aconteceu um lance super desagradável na rádio. E aquele assunto está totalmente superado por tudo. Ele sabe o que aconteceu, o que fizeram contra mim. Só que fica essa lacuna onde todo mundo pensa, eu sou profissional. O clube hoje me adota como auxiliar fixo. Eu dou a minha vida nesse setor. Tanto que todos os treinadores que aqui passaram, eu sou hiper amigo de todos os auxiliares de todos. Então, o meu trabalho eu faço. Porque, assim, Ricardo, eu estou até estendendo um pouco a minha resposta pelo seguinte. Parece que no futebol só pode ter mau caráter e vagabundo, que quer puxar tapete de treinador. Eu não. Cara, o treinador que chega aqui, quando chegou, com 2 dias, ele sabe de tudo o que acontece no clube para ele tomar a melhor decisão possível. E o presidente foi super feliz, o presidente Rueda, que ele pergunta no primeiro dia se tem problema com a comissão fixa, todos falaram que não, e depois de 1, 2 meses ele pergunta para a comissão física se está tudo bem, e os caras todos elogiam as palavras do presidente. Então, assim, eu estou nessa função,
e dou a minha vida por ela, entendeu? E se precisar de mim como treinador, se quiser que eu seja treinador, eu também estou preparado sim, por que não? Mas sempre respeitando a opinião do meu presidente e da minha diretoria. Isso que eu quero deixar bem claro. Qual foi a outra pergunta que eu até já... Não, vai depender da segunda e terça, com certeza. A gente vai avaliar, só para vocês terem noção, né? O jogo como foi difícil hoje. Nós tivemos o Sanches, que entrou bem em 2 jogos, deu passe para 2 gols. E na minha linha de trás eu tinha o Felipe Jonathan vindo de Covid, 3 dias sem treinar. O Maicon parado com o posterior, estava fazendo gelo lá agora. E o Madison, quanto tempo parado? Então aí no começo do jogo com o amarelo, eu falei, não posso cometer o mesmo erro de perder jogador por expulsão. Então a troca do Zanocelo foi simples pelo cartão. Entendeu? Não tinha a condição de arriscar, eu não podia arriscar. E depois o Rodrigo a mesma coisa. Entendeu? Acho que, e assim, voltando à pergunta, a gente vai avaliar, assim, até terça-feira para pôr o que tiver de melhor para a gente buscar nossa classificação. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Bem. O Giovani esteve ao seu lado hoje. Primeiro eu quero saber como que é para você trabalhar ao lado do Giovani. E segundo, que foi um convite dado do Andrés Ueda, né, conversou com você para o Giovani pontual, né, no jogo de hoje e para o jogo contra o Corinthians. O Giovani vai ser mantido, comissão técnica ao seu lado? Obrigado. A situação do Giovani foi a seguinte: Giovani é meu irmão, um cara que eu tenho uma amizade assim desde quando jogamos juntos aqui, e é um cara que dispensa comentários, né? Então acho que eu estava com o presidente quando ele me chamou, que tirou o professor Bustos e me perguntou, eu falei assim, queria trazer um auxiliar. Aí eu falei assim, eu quero trazer o Giovani. Aí ele falou assim, não, mas o Giovani? Eu falei assim, ô Giovani, peraí, eu vou ligar para ele. Liguei para ele da frente do presidente e ele aceitou na hora. Então assim, as pessoas querem o bem do clube, entendeu? Então é uma coisa que, se o Giovani fosse, cara, pô, vou me meter nessa daí, uma furada dessa, mas não. É a pessoa que veste a camisa, que quer o melhor. E principalmente, é legal de minha parte convidar um amigo que é realmente de tomar café de um monte de coisa e que está do seu lado num momento desse. Com certeza, é um cara hiper importante, já chegou no CT, todo mundo já olha para ele diferente. É um cara que agregou bastante e quem ganha com isso é o Santos, pô. Marcelo, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Felipão. Queria te perguntar sobre 2 setores do campo. O primeiro, a parte de ataque. O Santos cria muito, mas o Santos tem dificuldade na conclusão das jogadas. Por que você acha que isso acontece? O que você analisa disso aí? E como melhorar isso? Chegar tanto, mas concluir melhor? E sobre o Rodrigo Fernandes. Ele é um cara muito importante para a equipe do Santos. Só que aí, entrando numa opinião, eu acho que ele já devia ter recebido o cartão amarelo no primeiro tempo. E ele continuou com entradas duras. E aí teve que sair de jogo no segundo tempo porque ele já tinha cartão. Você conversa com ele para ele dar uma segurada um pouquinho mais, porque ele é muito importante e não pode ficar saindo do time toda hora por suspensão ou por já ter cartão na própria partida. Assim, Felipão, boa noite para você. Ele é um jogador que dá para ver que ele compra a ideia e ele cai para dentro, né, meu? Ele não tem negócio de mais ou menos, né, meu? E assim, é o tipo de jogador que a gente precisa. E você tá falando uma coisa do primeiro tempo que eu juro que eu achei que ele tinha tomado o cartão junto com o Zanocelo. Eu entrei aqui preocupadíssimo, falei, pô, tô com meus 2 volantes. Aí o Giovani falou, Marcelo, eu acho que não foi ele, foi o Sanches que tomou, não sei quem foi o outro que tomou. Ele foi isso, né? Oh, desculpa. Aí ele me falou isso, eu fiquei mais aliviado. E foi, como eu falei, a troca do Zanocelo. Outra pergunta foi, Felipe, desculpa. Sobre a parte ofensiva. Ah, ofensiva. Eu acredito, Felipão, que hoje foi mais pela ansiedade, né? Nós colocamos esse jogador ali até para ele municiar mais. Nós já víamos tendo vários jogos com chances de gols, né? E pecamos, acho que por ansiedade, aquele negócio de querer resolver rápido. Eu vou te dar um exemplo de um jogo. O jogo do Palmeiras foi um jogo desse. O Palmeiras tomou sufoco, uma equipe que está estruturada, que já está completamente tranquila, todo mundo confiante, foi até achar seu gol. E eu acho que você tem razão até nisso aí, mas é uma coisa que a gente procura todos os dias, até que o professor Bustos também falava, para a gente ter tranquilidade nessa hora de finalizar. Isso é um trabalho que a gente está fazendo lá dentro e que, com essa vitória, espero que também abaixe um pouco a adrenalina, que a gente tem um confronto importantíssimo quarta-feira. Obrigado, Felipe. Aqui no fundo, Marcelo. Boa noite. A torcida do Santos está machucada pela eliminação na Copa Sul-Americana, pela goleada diante do Corinthians. E hoje o torcedor veio aqui a Vila Belmiro e apoiou ao longo dos 90 minutos, aplaudiu o time no final da partida. Você sente, a sua avaliação, você sente que a torcida do Santos se sentiu representada hoje pelo time, pelo jogo que fez o Santos hoje? Primeiramente, a torcida do Santos está machucada assim como todos nós aqui dentro também. É uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. Vínhamos de uma sequência mesmo não ganhando, mas
com jogos contra Atlético Mineiro fora, Atlético Paranaense fora, entendeu? E ninguém esperava uma queda tão brusca como foi dessa maneira. A equipe querendo, a equipe jogando, nosso ambiente perfeito. Só que assim, a torcida tem todo o direito, cara, todo o direito. Porque, eu volto a dizer, ela viaja 30 horas, 40 para ver jogo do Santos, sabe? Nunca nos abandonou. E cabe a gente, cara, lógico, a gente não quer nada de hostilidade, mas enquanto ela reclama, ela xinga, ela fala porque ela tem razão. E cabe a nós, que somos profissionais do Santos Futebol Clube, procurar pegar e levar isso para o lado positivo, entendeu? Lógico, agora hoje, eu volto a te dizer, não foi aquela partida dos sonhos que a gente queria dar ao torcedor, por N motivos, mas ela sabe, ela viu que a equipe se doou ao máximo, todos os jogadores que não vinham jogando, que entraram também se doaram ao máximo, e a gente só quer trabalhar cada vez mais para poder dar para essa torcida que tanto merece um futebol bonito e vistoso, como até o Santos vinha realizando. Última pergunta. Marcelo, boa noite. Só uma questão de dúvida mesmo, né? A informação que nós tínhamos, né, é de que o Giovani seria um auxiliar pontual, no caso, para esse jogo. Ele segue trabalhando com vocês? Existe a possibilidade de outros ídolos, talvez, virem ao clube para ajudar você nesse período que não se tem ainda um prazo, né? Quando o clube, se é que vai buscar um novo treinador, está definindo ainda o executivo, mas queria que você falasse sobre essa questão do auxiliar. O Giovani segue com você no trabalho ou pode ter uma mudança? Já quer tirar o Giovani? Ou... Não, era pontual, pontual era informação só para um jogo, né? Não, o time ganhou, pô, como é que eu vou tirar o cara? Não, o Giovani é um cara, pô, você tá louco, esse é meu amigo, meu irmão, e Santos como todos nós, e assim, não, falando dos ídolos, para mim é importantíssimo, o Corró tá lá, né, o Clodoaldo, né, vai lá, tá fazendo a fisioterapia no joelho dele, tá beleza, já tá zerado, o Edu, o seu Jonas, que quantos ex-jogadores eu ver lá, eu agradeço, o próprio Serginho dá uma força do caramba lá diariamente, então pra gente é isso, mas o Giovani continua assim, entendeu, um cara que, pô, falou sim na hora ali na frente do presidente, e pé quente, falei, até brinquei com ele, se dá uma zebra aí, tu tava fora, cara. Mas ele, brincadeiras à parte, é um cara que agregou demais e o importante é levar o Santos pro lugar dele, cara. Não interessa quem é, quem tá, isso não interessa. O que interessa é essa camisa aqui, isso aqui que interessa. Lá dentro não tem vaidade, não tem negócio de vaidade. Isso aqui que é importante, isso aqui. Porque, volto a dizer, eu sei que esses caras passam aí em sol, em chuva, aí em cima, porque eu já tive lá também. Então a gente tem que representar, a gente tem que se doar cada vez mais e trabalhar mais para virar essa chave e colocar o Santos no seu devido lugar. E o Giovani vai acrescentar muito para tudo isso. Tá retinho agora. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.